teve alguma situação de afastamento de crianças dentro desse período aí de retorno? Algum docente que vocês identificaram teve algum tipo, uma situação de afastamento nesse momento? Dentro Depois que falando de retornamos... uma coisa que está recorrente, né? Sim, Na minha sim. escola, eu estou com 7 professores afastados essa semana por conta de uma situação de uma criança que estava e aí testou positivo, né, o Covid. Então, pelo protocolo, a gente afasta a turma, os professores que dão aula para aquela turma, enfim, é uma coisa um tanto quanto Tá complicada. corriqueiro, infelizmente, né? Não, na minha escola o que aconteceu? A gente teve, no primeiro período de retorno, né? Porque como a gente também teve ali um recesso já este ano, né? No primeiro período, pouco antes dele, a gente teve sim uma criança que estava com suspeita e foi afastada da turma, as 2 professoras dele, e aí, mas assim, logo depois já começou esse novo recesso. Então foi pouco antes do recesso. Ela já teve professora e funcionária que pegou o Covid, mas não já nesse período de retorno. Antes da gente retornar, no ano passado mesmo, a gente teve funcionários que se infectaram também. Né? Uma delas, inclusive, estava no trabalho presencial na escola, que era uma pessoa que trabalhava na secretaria. Ela chegou a pegar, ela estava lá, a escola até ficou como que ia proceder, porque era tudo muito novo ainda, né? Então foi uma coisa meio de urgência assim também para resolver. Mas acho que agora essa questão de afastamento está um pouco mais clara para todo mundo, né? Como você falou, já está corriqueiro, mesmo que na minha escola não tenha acontecido, a gente já tem visto experiências em outras, né? Eu já soube de uma escola da região que teve, no momento aí, estava com 8 professores infectados, né? A Dressa Tamaro, que era fechou... MMF, era MME. A Dressa Tamaro, a Diretoria Regional de Santa Amaro, que fechou, né? Praticamente, né? Por conta de uma situação de... soube, mas a maioria das que eu saiba, os supervisores, né, estão em teletrabalho, né? Então, até por conta da idade também, que alguns já têm mais de 50, né? Alguns já têm 60 mesmo também. Bem, esperamos que a vacina chegue para todos, né? É uma luta que a gente vem trazendo aí também, né? Essa discussão de greve e tudo mais, porque não é à toa, né? Essa questão também, o trabalhador que está aí, né? No dia a dia, na lida, precisa desse amparo da saúde, né? E a gente entende toda a situação das famílias. Como é que o Lucas vê a questão da educação daqui para frente? Você falou um pouquinho de que a gente vai viver esse momento híbrido, né? Mas, assim, como é que você vê a questão da infância? Porque tendo um MEC sendo dirigido por um setor que não olha da mesma forma que nós aqui na ponta, né? Como é que você vê essas diretrizes, a escola sendo colocada aí também como serviço essencial no momento de pandemia? Como é que você vê esse caminhar aí? O que a gente vai precisar estar ainda batendo muito papo aí para frente para garantir que as crianças tenham realmente essa excelência e o Lucas consiga desenvolver o trabalho dele e da melhor maneira possível? Olha, uma coisa que eu já tenho visto, não, e um pouquinho antes da pandemia, eu já estava vendo acontecer com mais frequência, é uma questão que eu acho que é muito preocupante e aumentou muito com a pandemia, né? Que é a questão da escola estar voltando a assumir um papel que não era dela, né? Que é o de assistência social. A gente vê que, assim, a escola ela tem que trabalhar com assistência social, mas ela, por si só, não é a instituição que resolve isso, né? Que resolve as questões da assistência social. E já desde antes da pandemia, já estava vendo isso retornando, porque na educação infantil, principalmente, é um papel que já lhe coube, né, há muito tempo atrás, há muito tempo não, né, há um tempo atrás, e com a pandemia isso retomou com força, né, eu percebo que a escola tomou muitos papéis que não eram dela, né, por exemplo, a escola não tinha atendimento de alunos, mas quando foi preciso, ela entregou cesta básica, né, e ao invés de programarem como já é feito a entrega do leite, por exemplo, que é um programa de São Paulo, né, ao invés de providenciarem um cartão merenda, realmente providenciaram também, mas ao fazer a entrega da cesta básica, você colocou os funcionários da escola em risco, colocou famílias em risco que tinham que se deslocar de casa
para fazer essa retirada e retorno para suas casas. Então, foi uma coisa que me chamou muita atenção quando aconteceu, né? Eu fiquei pensando, nossa, isso é assistencialismo, né? E era necessário. A gente sabe quantas famílias estão passando ainda necessidade, é um trabalho ainda necessário, mas ele não é um trabalho que deveria estar focado na escola e sendo feito por funcionários da escola, né? E ele foi realmente completamente jogado para a escola realizar, né? Então eu acho isso um pouco preocupante, porque a educação infantil já passa por tanta dificuldade da própria sociedade, como você citou antes, que às vezes tem um entendimento errado do que é educação infantil, e aí a gente vê esse conceito de assistência social voltando para dentro da escola, é muito difícil, né? Porque aí como é que a gente vai desmistificar para os pais que a escola realmente é um espaço educacional e não somente de auxílio à família, né? E é o que muitas vezes eles enxergam. É só um lugar que vai ajudar eles, não que vai realmente educar a criança, né? É uma visão bem diferente e que a gente ainda vê ainda hoje, e ela está voltando com muita força, por conta das políticas adotadas em meio à pandemia mesmo. A visão de educação como serviço essencial não é uma visão é a visão da escola como serviço essencial, como você falou. É uma visão de serviço, né? Eu vou atender a Exatamente. população de qualquer forma, mas eu não estou visando a educação, e a educação é primordial como basilar para as crianças, né? É na educação infantil que elas começam ali a desenvolver muitas coisas que ao longo né, do processo acadêmico aí vai facilitar a vida delas, né? E isso toma a nossa pauta, né? Nosso estudo e, de certa forma, o pedagogo ou o profissional de educação acaba se vendo ali em situações que também ele não tem como lidar, né? Sim, não, é muito complicado. Eu lembro que quando você falou da questão de como lidar, eu lembrei que quando a gente precisou começar um atendimento muito mais próximo aos pais, já no meio do ano passado, eu fiquei um pouco desesperado, porque eu fiquei pensando, meu Deus, eu tô com emocional para isso? Eu estou lidando bem com a pandemia para eu poder atender um pai? E se ele me falar alguma coisa, algum problema, como é que eu vou lidar? Né? Fiquei pensando muito nisso, falei assim, e tanto que por um tempo eu fui conversar com a direção da minha escola, e falei assim, olha, eu não me sinto preparado para isso, e se um pai me falar alguma situação assim, a princípio eu não saberia o que fazer. O que é engraçado porque na escola eu saberia o que fazer, né? Só que aqui tá, a gente saiu da zona de conforto com uma urgência tão grande que todo mundo ficou, né, desamparado. E eu também fiquei, porque eu falei assim, não, a minha casa não é um lugar seguro para eu fazer esse tipo de atendimento, mesmo que remoto, né? Então eu não me sentia seguro para fazer esse atendimento com os pais a princípio. E foi um trabalho interno muito grande, na verdade, para eu chegar nesse ponto de poder falar assim, não, agora eu consigo conversar com os pais numa boa, né? Agora eu consigo falar melhor, então vamos lá. Mas foi um trabalho demorado, né? Porque realmente, como que a gente ia lidar dessa forma? A gente já estava ainda tendo que se adaptar ao ensino remoto, com tanta coisa nova para a gente. E ainda vim com essa questão de lidar com o pai, que talvez viesse com uma bagagem emocional muito grande, muito intensa, né? De luto mesmo, e às vezes luto de mais de um familiar, que a gente viu acontecer com frequência, infelizmente, é muito complicado. Uma das ferramentas que a gente que não se tornou oficial, né, mas ela acabou sendo muito utilizada foi o WhatsApp. E é aquele negócio da gente ter a mensagem do pai 10 horas da noite ou no final de semana, fora do horário de trabalho. Aí me vem aquela fala, né, dos ex-ministros de educação de que o professor não trabalha, né, ou a própria comunidade, que às vezes acaba, né, assimilando esse discurso, o professor não trabalha, né, mas além do horário de trabalho, que também não tem nenhuma legislação ainda, pelo menos assim, na parte do governo municipal, ainda não avançou, né, nenhuma legislação para cuidar desse ensino remoto. Ele continua, mas ele continua meio ali sem um amparo, né, para o profissional de educação. Por exemplo, o vídeo que Não, você na grava, verdade, se você der uma escorregada ou falar alguma palavra ali, de certa forma, isso pode ser interpretado de outra maneira
A legislação que saiu durante a pandemia, e realmente é uma legislação, ela é considerada emergencial, ela coloca que o horário do professor, isso já durante o ensino remoto no passado, ele não tem mais um horário fixo, né? Não é o horário da sala de aula, o horário que ele atuava presencialmente. É um horário aberto. Vai atender a hora que tiver que atender. Tem que estar disponível. Isso, inclusive, está escrito, né? Tem que estar disponível para atendimento. Então, é uma coisa muito complexa, né? Como é que você faz isso com o funcionário? Né? O pai realmente vai poder, de segunda a sexta, ele vai te procurar em qualquer horário. E você teria que responder, né? A minha escola, num determinado momento, ela acabou adotando um chip de trabalho. A escola mesmo comprou um chip de trabalho para cada professor, para a gente poder ter essa separação, pelo menos, e realmente, assim, de não falar assim, não, esse aqui é meu WhatsApp, não é meu WhatsApp pessoal, esse aqui é meu WhatsApp de trabalho. Então, a gente faz, não então, a pessoa não vai me procurar a qualquer horário, né? E a gente, hoje, principalmente, como a gente está voltando ao presencial, eles já sabem que não é a qualquer horário, porque tem um horário em sala de aula. Eu não tenho como atender um pai pelo celular se eu estou na sala de aula, né? Não tem nem cabimento. Então, aí, o que acontece? Agora, a gente pode estipular horários para fazer esse atendimento, que facilitou muito, porque a carga ainda está um pouco pesada, se a gente for pensar bem, né? Porque eu tenho presencial, que eu já sei, já consigo trabalhar, já sou mais acostumado, mesmo com as restrições, que também já estou acostumando, mas eu também tenho um atendimento remoto ainda, que eu tenho que dar conta, né? Então, ainda a carga está um pouco dobrada ainda, né? A sensação é essa, muitas vezes, que ela está dobrada. Lucas, a gente caminha um pouquinho para o final do nosso bate-papo. Eu acho que é muito rico ouvir você, a sua experiência, seu olhar, né? A gente procura aí estar fazendo algumas questões, mas assim, a gente tem várias questões, né, para trazer, para discutir. E seja muito bem-vindo ao Fala Escola também, para outra oportunidade, a gente está conversando. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho, bem olho no olho mesmo, de quem está vendo, né, de quem está vendo esse programa, que mensagem você traria para a sociedade, para a comunidade, né, para aquelas pessoas que estão ali fora da escola e que às vezes não estavam acreditando na educação, né, e que estão vendo a educação também passar por um processo de precarização e que precisa ser, né, combatido, porque a escola pública ela é direito, ela tem que ser garantida, né? Os recursos têm que chegar na mão do professor para que ele trabalhe, né? A gente acabou de falar disso. A assistência social tem que acontecer no território, a saúde tem que cuidar da saúde, né? A escola vai cuidar de educação, isso é essencial, né? Não só abrir a escola para entregar a cesta básica. Mas que mensagem você traria aí para esse público aí que nos assiste hoje? Olha, acho que a primeira coisa que me vem à cabeça é confiem na escola, né? Acreditem no poder que a escola tem realmente de trabalhar apesar das diversidades, né? A escola se desdobra inteira para conseguir atender a criança que precisa ser atendida, né? Mas a gente precisa de confiança, né? Porque quando a gente vem lidar, ainda mais hoje em dia, com todas as questões de restrição que a gente tem, com desconfiança, com insegurança muito grande, a escola já está fazendo o possível para acolher da melhor forma, né? Apesar das adversidades, apesar de faltar recursos, apesar de muitas questões do protocolo que ainda serem passíveis de discussão, ainda precisarem, né, de um retoque aqui, um retoque ali, a escola está trabalhando e fazendo o possível para atender, né? Então, confie mais na escola, porque a escola realmente precisa também se sentir amparada por quem está ali de fora olhando. E muitas vezes a escola não encontra nenhum apoio, né? Da comunidade, da mídia, né, de quem for. E muitas vezes nem o próprio funcionário acredita na escola. Então, acreditem, a escola é um palco de mudanças, mas ela é porque ela se esforça ao máximo. Ela se desgasta muitas vezes, né? Mas ela está ali firme. Ela está superando qualquer governo, qualquer dificuldade, mas ela continua. Então a gente precisa acreditar mais na escola mesmo. É isso, pessoal. Esse é o Lucas,
pedagogo, professor da educação infantil, artista, né, criativo, e esperamos te ver mais por aqui, Lucas. Ah, Seja pode sempre chamar sim, gente. bem-vindo. Gostei Grande, muito da entrevista, viu, gente? Muito grande obrigado. abraço, que todos fiquem bem, continuem usando máscara, continuem aí lutando, batalhando pela vacina, né? E como o Lucas deixou a mensagem, acreditem na educação, e some, né? Somem com cada educador que luta aí no chão da escola. Esse é o Fala Escola. Um abraço.